Irmãos, boa noite. Uma noite assim meio assustada, né? Com tanto boato. Como diria Jesus, homens de pouca fé. Tivesses a fé de um grão de mostarda. Hoje eu vou querer também tocar num ponto que a nossa irmã falou na preparação, que chama-se intolerância. Mas vamos começar com o nosso livro dos Espíritos, as questões 400 a 412, que fala sobre um fenômeno, na verdade, para nós é um fenômeno, que é o fenômeno do sonho, do sono, e o ato de sonhar, né? Durante esse sonho, embora tenha muita gente que sonha acordada. Mas o livro dos Espíritos, como disse a nossa irmã também, ele é uma base, uma espécie de compêndio, em que Kardec, de uma maneira muito metódica, abordou diversos aspectos da vida. E, lógico, não podia faltar esse aspecto que, até hoje, com toda a evolução científica, nós ainda temos dificuldades em compreender esse fenômeno que todos nós vivenciamos todos os dias. Devia incomodar, né? Só não incomoda porque a gente sabe que acorda depois. Então a gente vai dormir tranquilo e tal. Mas, caramba, na história toda da humanidade, até hoje, de alguma maneira, o homem não desvendou esse mistério. E por que não desvendou? Porque assim também como está em outras questões, o homem ainda não está preparado para compreender e receber certas verdades ou certos conhecimentos. E por quê? Porque é exatamente neste fenômeno que está a prova da existência de mais do que apenas um corpo que nós habitamos. No momento em que o homem estiver preparado para não apenas saber, porque saber é muito simples, mas na hora que ele estiver preparado para entender o que fazer com esse conhecimento, então nós saberemos. Mas Kardec, evidentemente, foi explorando até onde ele conseguia, né? Mas vamos entender um pouquinho antes, na parte científica, até onde que nós já conseguimos avançar. Bem, irmãos, o que é o sono, afinal? O sono é uma atividade fisiológica do nosso corpo. Fisiológica, ou seja, ela é uma atividade completamente inerente apenas ao corpo, ou seja, à nossa parte física. O que acontece no sono, né? Quais são as fases e momentos em que esse sono vai manifestar, né, quando nós estamos passando por esse período? A ciência identificou pelo menos 5 diferentes estágios todas as noites em nossa forma de dormir, sendo que esses estágios, eles se repetem em ciclos. Nós não levamos uma noite inteira para cumprir os 5 estágios. Nós cumprimos os 5, depois tornamos a cumprir os 5 e tornamos a cumprir os 5. Ou seja, nós vamos fazendo cada uma das funções
por vez e devagar. Por exemplo, no momento em que nos deitamos e que nos preparamos para dormir, ou porque já estamos com sono, ou então porque é o momento, a gente fecha o olho e fica ali pensando, há um pequeno período, alguns minutos que geralmente leva de 4 a 5 minutos, que é um intermediário entre a nossa consciência e o sono propriamente dito. Normalmente, o que fazemos? A gente se deita pensando em alguma coisa. E aí vamos pensando e nem percebemos quando nós entramos no sono. Na verdade, a gente só vai perceber depois que acorda. A gente começa a pensar, se não for para pensar em pagar a conta, seguramente a gente vai dormir. Se for pensar nisso, aí não dorme mesmo, esquece e tal, vai tomar um leite morno para ver se esquece. Num segundo momento, mais ou menos de 5 a 15 minutos, aí o corpo começa a diminuir as suas funções básicas. O corpo todo. Ele baixa a temperatura. Por isso que às vezes a gente está deitado e acha um pouco mais frio, aí puxa a coberta. Quem está de repente em pé entra, está no maior calor e diz assim, poxa, mas você está com frio, né? O corpo começa a baixar a temperatura, o batimento cardíaco diminui, o cérebro começa a entrar, na verdade ele altera a sua onda, que nós vamos ver em seguida, mas ele começa a entrar num estado de difusão de pensamentos. Não temos mais uma ideia, não é mais aquela ideia que estávamos naqueles primeiros momentos pensando a respeito. Vou viajar, vou passear, mas daqui a pouco tudo isso se dilui em coisas confusas, sem nenhuma materialidade, sem nenhuma forma específica, porque é quando o cérebro está liberando as sinapses para que não haja interferência na condução do estágio seguinte, que é o restauro do corpo. O que é o restauro do corpo? Todo mundo aqui tem faxineiro, né? Toda semana a faxineira vem limpar a nossa casa. O nosso corpo, ele tem um programa autolimpante diário. Toda noite ele executa esse programa. E nesse ciclo ele vai executar várias vezes. Parece uma máquina de lavar mesmo. Numa hora ela sacode, outra hora ela joga o sabão, na outra hora ela lava, na outra ela enxágua, na outra ela vai secar, vai fazer a centrifugação. Nosso corpo faz algo semelhante. Ele vai eliminar as células já envelhecidas ou mortas, vai restaurar o equilíbrio dos seus fluidos, vai verificar o funcionamento de cada órgão, se está acompanhando devidamente, né, o normal de sua função. Vai crescer o cabelo, vai crescer a unha, tudo isso é de noite. Ninguém cresce a unha de dia. Tudo isso o corpo vai fazer de noite. E vai também purificar o sangue, vai filtrar mais os rins. Por isso, mesmo que você não beba água, sempre beba água anteriormente, você acorda com vontade de ir no banheiro. Porque ele fez essa filtragem toda muito mais eficientemente durante a noite. Por que ele faz mais eficientemente durante a noite? Nosso corpo é uma usina. Como toda usina, produz energia. E para tudo que nós fazemos, nós consumimos energia. Quando nós estamos na vigília, durante o dia, nós estamos fazendo o quê? Gastando bastante essa energia. Quando nós nos alimentamos, por exemplo, uma das coisas que mais consome energia no nosso corpo é a digestão. Aliás, até por pensar que vai transformar matéria em energia, então realmente deveria gastar muita energia para isso, né? Mas 60% de toda a energia que nós gastamos é com a digestão, tá? Por isso é aquela coisa, quanto mais você come,
mais você necessita comer, porque você está gastando mais energia. Quanto menos você come, menos você vai necessitar comer. Lógico que há limites, né? Após isso, quando a pressão sanguínea também diminui, ou seja, acaba aquela primeira fase de limpeza, a pressão sanguínea então cai, e nós temos um período que foi denominado pelos cientistas de sono REM. Isso vem de uma sigla em inglês, que é o Rapid Eye Movement. É porque nós, quando estamos nesse estágio do sono, os olhos ficam se mexendo, se mexem bastante. E as pessoas normalmente acham que os sonhos se dão nesse momento. Sim e não. Não tem nenhuma relação direta entre essas duas coisas. Tá? É apenas que está realmente sendo passado muita informação. É mais ou menos como se nós tivéssemos, sei lá, um pendrive aqui e ele tivesse uma luzinha. Na medida em que ele estivesse sendo aberto ou fechado para ler ou gravar informações, a luzinha fosse acendendo. Mais ou menos isso é o comportamento dos olhos. Cada vez que o nosso corpo, nosso cérebro está recebendo ou passando informações, os olhos começam a se mexer. Isso também tem uma explicação bastante fisiológica. É porque a visão para nós é responsável por mais de 80% de todas as informações que nós captamos em vida. Então nós somos totalmente ligados à visão, então tudo que chega de informação nós temos uma resposta imediata através dos olhos. No quinto e último estágio, os movimentos dos olhos, o batimento e a respiração e a pressão sanguínea e a temperatura aumentam, voltando quase que à normalidade. Aí você, quando está nisso, entra novamente naquele período entre meio consciência e meio sono. É o momento que nós aproveitamos para mudarmos a nossa posição na cama, né? Vira de lado, vira do outro lado, dá aquela cotovelada assim quem está do lado, não é isso? Né? E ajeita o travesseiro e continua e entra novamente no ciclo, e isso vai a noite inteira. Vamos, foi. Está meio lento. Vamos lá. O que acontece com a nossa mente para que a gente possa até mesmo perceber os períodos de sonho, os períodos apenas de sono e o que é vigília? Normalmente, o que nós podemos hoje identificar são 5, aí tem 4, mas são 5 frequências mentais. Que frequências são essas? Veja, tudo no nosso corpo é transmitido por via elétrica, seja química ou mesmo especificamente através de uma corrente elétrica. Um nervo é um condutor de corrente elétrica. Uma substância química liberada no nosso corpo, ela tem como função estimular eletricamente o órgão, a célula, o tecido em que essa substância química vir a ter contato. Então nós temos, por exemplo, quando estamos conscientes e medimos essa emissão de corrente elétrica, e a gente mede pelo aparelho que já vou mostrar como foi descoberto, que é o que é conhecido como EEG, né? Eletroencefalograma, é chamada de onda beta. Essa onda beta tem uma frequência entre 12 a 30 ciclos por segundo, ou seja, hertz. Entre 12, ela fica mais ou menos assim. Vocês veem que ela não é uniforme. Não é uniforme porque as nossas emissões cerebrais, em primeiro lugar, elas
tem variações de intensidades conforme o pensamento. E, em segundo lugar, ela é emitida de vários pontos diferentes ao mesmo tempo. Então, ela vai influenciar num pensamento mais forte uma onda maior e outro um pouquinho menor e tal. Mas o que importa é a frequência dela, o tempo que leva entre você emitir um pensamento e outro, ou seja, entre uma onda e outra. Cada onda dessa significa uma emissão de pensamento através dos neurônios. Então, essa frequência é a frequência que nós naturalmente hoje, o nosso corpo permite o pensamento, entre 10 e 30 Hz, ou 12 e 30 Hz. Quando nós baixamos essa frequência mental, quando a gente entra em relaxamento, a meditação, por exemplo, ela visa que nós consigamos fazer esse descenso entre 7,5 ou 8 e 10 ou 12 Hz, é a chamada onda alfa. Tão conhecida, né? Tão falada, mas ela é tão falada exatamente porque os povos que fazem, na prática, esse tipo de relaxamento, principalmente os orientais, trouxeram essa informação e aí foi tão difundida. Entrou em alfa, né? Se desligou. Se desliga sim, por quê? Porque em parte você está ali, está consciente, mas em parte agora você já está voltado para as suas ligações mentais dos vários setores, das várias áreas mentais que nós possuímos. Então é como se você estivesse agora se virando para dentro de você mesmo. Tá? Se nós baixarmos mais ainda a nossa emissão mental, chegamos à onda teta. A onda teta, ela só é conseguida por aqueles que têm muita experiência em meditação, que é a chamada meditação profunda. Ou os yogis costumam sempre entrar nesse estado, tá? Nesse estado, não há contato externo entre a pessoa que está nessa faixa de onda e o mundo, né, que o rodeia. Ele está completamente dentro. Agora, engraçado, é justamente nessa fase que os olhos se mexem. A intuição aí costuma abrir a sua porta, ou seja, mensagens, respostas, costuma ser dado nesse comprimento de onda, tá? E também muitas imagens. Baixando mais ainda, tem o nosso inconsciente. Esse inconsciente é uma onda tão baixa que é dificílima de pegar. Só para vocês terem uma ideia aqui, nós tivemos apenas um pico em um segundo. Entre 0 e 4, tivemos um pico. Nós vimos de um pico aqui, depois ela tenta aqui e faz aqui, ou seja, de 1 a 4. Apenas de 1 a 4, um segundo. Quer dizer, está quase que parada a mente. Ela está profundamente voltada para dentro de si mesma. Quando o corpo faz isso no sono, é exatamente aquele estágio de limpeza. É o momento em que ele vai filtrar, fazer tudo isso. Ou seja, é onde ele ativa o seu sistema imunológico, é onde nós ativamos a autocura. O corpo faz a autocura todas as noites. Mas se nós precisarmos acionar conscientemente a autocura, nós vamos precisar baixar a nossa frequência mental até o nível da onda delta. Poucos conseguem isso. No mundo ocidental, então, é raríssimo. Em primeiro lugar, por causa da própria excitação natural da vida e da cultura que nós temos e que nós levamos. Muito difícil a gente ter realmente um momento de relaxamento, de total tranquilidade.
no nosso dia, na nossa vida, e às vezes a gente pode somar, eu tive 15 minutos essa semana. Por quê? Porque sempre alguém fala, a TV está ligada, o barulho da rua, alguém chama, você não consegue então manter isso daí. Você, se chegar até na anterior, você já fica incomunicável. Imagine se você faz isso com mais alguém dentro de casa, vai achar que você é um tremendo mal educado, que não gosta de falar com ninguém, que é introvertido ou coisa parecida. Então é muito difícil a gente fazer no nosso ambiente. É preciso realmente calma, estar muito relaxado. Bom, tudo isso se deveu a essa invenção, que é o eletroencefalograma. Uma invenção que foi muito simples, quando alguém percebeu que quando a eletricidade caminha, ela emite um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético que é medido, ele não está medindo especificamente a corrente elétrica. Se medisse a corrente, teria que medir em ampere. Ele está medindo o campo. E o campo vibra. Por isso a gente sabe das ondas e da frequência em que esse campo está vibrando. Faraday, que foi quem estudou bastante os fenômenos magnéticos elétricos, ele deixou 3 curiosidades, fenômenos, ou considerada também leis do Faraday. Em primeiro lugar, que toda corrente elétrica, quando ela passa num condutor, ela produz um campo magnético ao redor do condutor. Ok? Então, se nós, no nosso corpo, nós temos eletricidade cruzando o nosso corpo, então nós emitimos esse campo ao nosso redor. Esse campo vibra. Nossa irmã estava falando curso de vibrações. Nós vibramos o tempo inteiro, por conta de um fenômeno físico perfeitamente normal e comum, que é a passagem da corrente elétrica. Um condutor, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, se ele for colocado em um campo magnético, ele fica sujeito a uma força, ou seja, ele será influenciado. Um exemplo, o passe. No momento em que você emite a sua vibração e criou o campo, você, como condutor do pensamento, ao receber esse campo, é influenciado, uma força cria-se aí uma força que vai alterar ou modificar esta passagem da corrente elétrica, mais especificamente do campo elétrico que você forma ao seu redor. Então, por isso, ele pode influenciar na alteração de regiões, talvez, que não estejam vibrando de uma maneira mais, digamos, benéfica para o andamento do seu corpo. Porque se há umas regiões que não vibram corretamente, o impulso elétrico e o campo, quando flui, ele tende a diminuir o seu ritmo ali, a formar uma estagnação, e que normalmente é entendida e vista pelos espíritos como uma mancha escura. Porque quanto menor a vibração, menos luz ela estará emitindo. E, por fim, suponhamos que num condutor fechado, um condutor, fio, qualquer coisa, um bastão, colocado em um campo magnético, se esse condutor for atravessado por um fluxo magnético, e se, por uma causa qualquer, esse fluxo variar, veio, não veio, veio, não veio, veio, não veio, vai aparecer no condutor uma corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de indução eletromagnética e é a base de funcionamento de todo motor elétrico. Você tem um condutor, você cria uma bobina com um campo elétrico e você passa a corrente, tira a corrente, passa a corrente, tira a corrente, corrente alternada.
corrente alternada induz eletricidade e a lâmpada acende. Nosso corpo faz a mesma coisa? Faz. Como todo corpo que tem dentro de si passagem de correntes elétricas, também é influenciado da mesma maneira. Então, se nós, ao estarmos em determinada situação, por exemplo, situações emocionais de estresse forte, eu ia dizer, ver imediatamente, todo mundo com medo da chuva. Não, digamos assim, uma manifestação de rua com muita briga, com muita coisa. Reparem que todas as vezes não há uma continuidade em qualquer uma dessas ações. Não sei, eu já estive em algumas. Há uma ação, aí há um refluxo. Há outra ação e há um refluxo. Você no meio vai ser influenciado por essa energia de fluxo e refluxo e vai provocar em você uma ação. Ou você corre, você foge, ou você parte para cima. Parado, ninguém fica. Tá? Aí nós entramos numa outra coisa interessante. Nós temos um cérebro, mas nós temos dois lados. E cada lado trabalha independentemente. Atua em conjunto e em separado. Que coisa incrível. Faz parecer que a gente tem dois. Na verdade, gente, os dois lados são apenas relativos ao córtex cerebral. O cérebro límbico e o primitivo, não. Eles são únicos. Essa é a base do nosso pensamento, as reações e as emoções. Mas o córtex cerebral, que é a base da nossa atual evolução, ele não. Ele atua de maneira ou independente ou em conjunto com relação a alguma coisa. É claro que quando a gente está fazendo alguma coisa e apenas uma parte do cérebro está funcionando, eu só vou ter, digo funcionando em termos, é claro que o outro está funcionando, mas esteja realizando aquela ação, é claro que eu vou ter apenas uma meia capacidade cerebral, vamos dizer assim, para realizar aquela coisa. Se ao contrário, eu tiver os dois integrados na mesma ação, o meu potencial com relação ao efeito daquela ação é exponencial, não é aritmético. Porque a energia ela não se expande aritmeticamente, mas exponencialmente. Isso que aí está é uma leitura dos dois lados de um cérebro pensando. Cada linha dessa é um impulso, é uma onda cerebral, e vocês vão ver que são diferentes. Nesse momento, por exemplo, o hemisfério direito estava trabalhando muito mais do que o hemisfério esquerdo. Bom, o que eu posso dizer é que talvez essa pessoa seja canhota. Normalmente os destros usam muito mais o lado esquerdo do cérebro, já que há um cruzamento aqui na base. Então nós temos feixe cruzado, quem é destro usa mais o lado de cá, e quem é canhoto usa mais o outro lado. Se você é destro ou é canhoto, é claro que você tem uma incidência maior sobre esse fato. Querendo ou não, o fato de ser destro faz com que você pense mais em todas as suas ações, em todo o seu modo até de ser, através do lado direito. De tudo do seu corpo, é o modo de andar, é o de pegar, é o de afagar, é o de dirigir, é até mesmo de falar e de olhar. Tudo é mais voltado para o lado direito. Então isso significa que você usa normalmente muito de metade do seu cérebro. Se você é canhoto, é o oposto. Quando é possível fazer com que os dois cérebros, ou seja, as duas metades do córtex cerebral, trabalhem juntos? Sim, isso se chama sincronização. Aí está um exemplo de uma leitura
de um cérebro, nesse momento, trabalhando sincronizado. Os dois hemisférios cerebrais estão emitindo a mesma faixa de onda em todos os níveis de tempo e de frequência. O que isso significa? Que os dois estão concorrendo para a mesma resposta física e mental nesse exato momento. A gente ouve falar que só usamos 10% do nosso cérebro. Quando a gente fala, então, ouve isso, a gente pensa assim, usa 10% numa área, pensa logo no espaço, né? É só uma partezinha lá, um determinado lugar do cérebro que a gente está usando. Não é bem assim. Nós usamos, em termos de área, o cérebro inteiro. Quando se fala isso, que só usamos 10%, na verdade a gente está se referindo à capacidade que esse cérebro, desta maneira, com esta evolução, teria de se manifestar. Seja por ordem física, seja por emissão de vibração ou energia. Então, o nosso momento evolutivo é um momento em que saltamos do reino animal para o hominal, mas não nos separamos muito ainda. Visto que, sim, alguns animais chegam a usar 5 a 6% de sua capacidade. E nós estamos a 10%. A distância não é tão grande assim. Podemos usar mais? Claro que podemos. Mas isso tem que ser desenvolvido por cada um de nós. Vamos às questões que está no Livro dos Espíritos. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque muitas das respostas que estão colocadas no Livro dos Espíritos têm razão direta nas próprias descobertas que o homem já fez, em termos do funcionamento cerebral. Quando ele pergunta, o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Ora, eu mencionei logo no início que só quem necessita ter função é o corpo. O espírito não precisa fazer isso. Ele não precisa praticar limpeza. É ao contrário. A limpeza do espírito está no corpo. Então, o corpo é que precisa fazer a função. Então, se ele não precisa ficar lá, ele simplesmente sai. Ou seja, eu vou ficar lá parado esperando o corpo. Isso, até para nós, durante o dia, ficarmos horas assim parados, é um pouco de tédio, né? O espírito também, visto que ele tem muito mais capacidade de absorção do que quando ele está no corpo, que a absorção de tudo, do ambiente ao redor, é muito menor. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, ou seja, da mesma maneira que o corpo repousa, a alma também vai repousar? Não, claro que não. É um momento em que ela, na verdade, tem maior capacidade de trabalho. Nós nascemos com uma determinada capacidade, atingimos o nosso pico de capacidade, aí eu estou falando do nosso estado de vigília, nós, assim, encarnados, despertos, conscientes, geralmente atingimos isso na juventude, né? Pessoas assim, como eu, que já vão, né, ficando mais velhos, já começam a sentir as limitações que eu tenho para realizar até mesmo um simples trabalho. O espírito não. Então, por que ele ficaria absolutamente parado e inerte, quando nesse momento ele dispõe de toda a sua faculdade para realização? Ele vai realizar alguma coisa que seja. Se for um trabalho, é um trabalho. Se for um passeio, é um passeio. Se for uma visita, é uma visita. Mas alguma coisa fará. Bom, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. São os sonhos que denunciam que nós estivemos em atividade durante o sono.
Numa noite que às vezes a gente tem absolutamente sem sonho, é porque nós não tivemos? Não, nós tivemos. O problema é relembrar. E a gente só chama de sonho aquilo que a gente relembra. Então, se a gente não relembrou, então não tive sonho. Foi uma noite, um sono sem sonhos, né? Mas, quando isso acontece, a gente acorda assim, meio que... É como se quase não tivesse, não houve um hiato de tempo muito grande. Eu desliguei e depois liguei de novo, né? Desligou o botão, ligou novamente. Não há muita alteração. Agora, quando a gente sonha, a gente acorda ainda nos primeiros momentos, os primeiros minutos, antes de tomar aquele banho, de tomar o cafezinho, com a nítida impressão daquilo que viveu no sonho. Ele continua nos acompanhando mesmo depois de levantar da cama. Bom, agora, por que a gente então não recorda sempre? Se a gente tem essa saída, se a gente, por esta saída, transmite o que foi visto, feito, revisto, e isso se consubstancia numa coisa chamada sonho, então por que a gente não se lembra sempre? Por causa dessa onda. Lembra dos estados? A onda delta, que é aquela mais... Nós estamos completamente desligados daquilo que está acontecendo fora de nossa própria mente. É como se a gente interrompesse temporariamente a recepção do contato, ou seja, as sinapses que são feitas no nosso cérebro para acompanhar as informações, naquele momento elas entram em repouso, se desligam. Então é lógico, se não recebeu a informação, nós não vamos ter lembrança, não houve gravação, a fita ficou em branco, o CD ficou em branco, a gente não lembra. Bom, e a significação? Tem tanto livro de sonho, né? Tem livro que quer explicar, se você sonhar com isso, dá aquilo, sonhou com gato, joga no avestruz, não sei porquê, mas enfim. Gente, os sonhos não são verdadeiros. Não são verdadeiros da maneira como nós queremos ou interpretamos eles. Eles têm, na verdade, um outro fato, um outro acontecimento que é transformado em algum fato ou vivência da referência que nós temos desta vida. Então não é exatamente igual. Você pode, por exemplo, estar sonhando que está voando, quando de repente você pode estar apenas e simplesmente solto numa imensidão. E a sua impressão traduzida é que aquilo era um voo. Ou seja, não há uma relação absolutamente direta entre o vivenciado pelo espírito e o relembrado pelo corpo, pelo cérebro. Aquilo que ficou gravado ali. Tem um tradutor no meio, e esse tradutor não tem a capacidade de entender todas as mensagens que lhe chegam. Às vezes a gente vê coisas que são pressentimento, né? Mas só que não se cumpre. É engraçado. Não, mas quanta gente faz profecia, coisa acontece. Gente, o cara faz 2.890.000 profecias. 4 se cumprem, né? Só as 4 são divulgadas. Não foi divulgadas que não se cumpriram. Mas a gente pode ver isso pela nossa vida. A gente sonha com determinada coisa, a gente sonha seguidamente, no entanto, aquilo nunca acontece. Por quê? Porque nós, em qualquer situação, seja encarnado ou desencarnado, a gente só vê aquilo que a gente quer. Né? Aliás, é uma queixa sempre entre casais. Né? Você só escuta o que você quer. Né? É isso mais ou menos. A gente realmente só vê, só escuta e só se interessa pelo que a gente quer.
Então, por isso é que o outro fica zangado. Porque quando não está escutando é porque não está prestando atenção, não está querendo o papo, né? É exatamente, mas é uma verdade. Então, o espírito também, ele só vai se interessar e só vai ver aquilo que ele quer ver. Mesmo que isso não tenha nada a ver com alguma realidade ou com alguma ligação com alguma realidade presente. Ok? Às vezes a gente sonha com pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, e está fazendo alguma coisa que não combina com essa pessoa. Não faz parte dela, não. Essa pessoa... Isso não é nada mais do que a nossa própria transferência dos conceitos que nós temos com relação àquela pessoa. Precisamos do sono completo para o espírito sair? Não. Na onda alfa, a gente já está caindo fora. E quando é a onda alfa, aqueles primeiros 4, 5 minutinhos que a gente deita assim, está pensando em alguma coisa, você já está meio dentro, meio fora. Por isso que às vezes nós temos aquela sensação horrorosa de que deitado na cama a gente está caindo. E alguém dá aquele pulo da cama. Bum! Alguém já pulou na cama aqui? Eu já pulei muitas vezes. É por quê? Porque por alguma razão o espírito retorna. Por uma razão, algum medo, algum pensamento, alguma coisa fez com que retornasse e você quis acordar, ou seja, voltar para a sua onda beta. Tá? Mas já está. Mal começou, já está saindo. Às vezes a gente ouve palavras, de onde é que elas vêm? Aquela terceira lei. Porque a gente está influenciado por algum campo magnético e isso vai fazer com que haja uma indução e aí a gente recebe aquele conteúdo por indução. Às vezes, mesmo um pouquinho antes do cochilo, a gente vê pessoas. Isso é visão ou é imaginação? É visão. Não é imaginação. É a onda alfa. A gente já está saindo e nesse momento você fica meio que ligado em uma dimensão ou em outra dimensão. Então, esse preciso momento você tem a porta aberta para os dois lados. Então você tem visão realmente. Alguns dizem que viu parente, viu a mãe, parará. E ideias que às vezes são muito boas se apagam da memória. De onde vem essa ideia, que depois é descartada? A falta de sincronização mental, como nós vimos lá atrás. Quando nós temos os dois trabalhando, nós vamos ter mais recordação, vai ser mais efetivo. E se a sua recordação se perde e não se pode se aproveitar, para que ela serve? Porque, na verdade, não é para agora, essa existência, esse momento, mas é instrução para o espírito em sua fase completa, não para exatamente esse intervalo. Então, nós recebemos muitas instruções que ainda são para o futuro. E continuamos a receber o tempo inteiro. E o espírito pode conhecer o momento de sua morte através desse desdobramento? O que vocês acham? Sim. Pode sim. Aliás, nós sabemos. Nós já encarnamos sabendo. Só que não está devidamente acessado pela vibração do nosso cérebro. O corpo fica cansado pela ação do espírito? Fica. Quantas vezes vocês já acordaram bastante cansados? Às vezes até com dores e tal. Não sei o quê. Fatigado. Acordei cansado hoje e tal. É tão normal. Por fim, já que eu estou estourando o tempo, essa irmã é tão generosa comigo. Gente, à noite é uma linda oportunidade para descansar, mas também para perdoar, para esquecer, para sonhar e para se preparar para o dia seguinte.
Então, desejo a todos vocês hoje, como essa criança, uma boa noite. Muito obrigado, irmãos.